Glória a Deus, a paz e a graça do Senhor Jesus seja com todos vós, meus queridos irmãos, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Irmãos, estamos aqui para falar da palavra de Deus, porque esse é o objetivo do canal, falar somente das coisas de Deus. E quero já dizer que a palavra de Deus ela não é de particular interpretação. A forma que eu interpreto aqui, alguém pode ter outra visão. Mas isso não vem o caso de porque outros vão me contrariar ou deixar de concordar comigo que eu vou parar de falar do amor de Deus, né? Da palavra de Deus. Então nós estamos aqui, irmãos, com a Bíblia aberta, livro de Gênesis, capítulo 21, versículo 14. Diz assim, ó: Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, muito cedo, e tomou pão e um odre de água e deu a Agar, pondo sobre os seus ombros. Também deu-lhe o menino e despediu. E ela foi-se, andando errante no deserto de Bezeba. Amém? Glória a Deus. Veja só aqui, irmãos, que nós sabemos que Agar, ela era uma serva de Sara. E por a promessa de Deus tardar um pouco na vida de Sara, Sara ofereceu Agar para Abraão deitar com ela e ter um filho com ela. E isso aconteceu. Abraão se deitou com Agar e geraram Ismael. Mas por causa isso gerou um confronto entre Agar e Sara. E Sara expulsou Agar da sua casa por 2 vezes. E nessa segunda vez, irmãos, o menino já era um adolescente. E ela expulsou ele, pediu para Abraão mandar ela embora com o menino. E nós vemos que Abraão levantou muito cedo. Pegou pão, pegou um odre de água, colocou sobre o seu ombro e deu o menino e mandou ela embora. E ela saiu, a Bíblia deixa bem claro, ela saiu errante, irmão. Ela não tinha para onde ir. Não tinha para onde ir. Para onde ela ia? Ela foi para o deserto, irmão. Chegando no deserto, aquele pão acabou. Aquela água que Abraão tinha dado para ela também acabou. Então o que aconteceu? A Bíblia diz, irmãos, que ela colocou o menino debaixo de uma árvore e se afastou para não ver o menino morrer. Irmão, o que aprendemos com isso? Primeiro eu quero dizer que Sara, ela não era cega. A Bíblia não fala em lugar algum que Sara era cega. E a Bíblia diz aqui que ela se afastou para não ver o menino morrer. Então a Bíblia diz, ó, no verso 17, e ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar. E bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse-lhe: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz. Veja que ele não era mais uma criancinha, ele já era um adolescente para rapaz. Então a Bíblia diz aqui, ó, desde o lugar onde está, ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Deus fez promessa a Agar e ao menino, que dele faria uma grande nação, que hoje são os ismaelitas, são os mesmos muçulmanos, né? Eles são o povo ali da Arábia Saudita e eles são fortes, nações fortes, poderosos, principalmente financeiramente, são ricos, a maioria deles, né? Então, irmãos, qual é o objetivo desta palavra que eu quero trazer para vocês? Por quê? Eu disse que H não era cega. Porque se H fosse cega, ela não, a Bíblia dizia, H não era cega. Mas o ponto-chave que eu quero citar é esse aqui, ó, no verso 19. A Bíblia diz assim, ó: E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de águas.
Glória a Deus. Irmãos, Agar estava no deserto, não tinha água, e ela se afastou do menino para não ver o menino morrer de sede. Ali não tinha poço de água. Mas o que me chama a atenção, irmãos, é que a Bíblia está dizendo que Agar, que Deus abriu os olhos de Agar. Por que que teve a necessidade de Deus abrir-lhe os olhos de Agar? Porque aquele poço, irmãos, de água que Agar viu, ele não era material. Ele era um poço espiritual. A água era real, mas o poço era só no espiritual. Se alguém passasse ali naquele momento e visse Agar enchendo o odre no poço, sabe o que ele ia dizer? Essa mulher está louca. Essa mulher está enchendo o odre de areia. Sabe por quê? Porque Deus abriu os olhos dela como abriu os olhos de Geazi. Geazi, ele só via o exército da Síria, que era material. Mas o exército de Deus que estava com Eliseu, ele não via. Então Eliseu orou ao Senhor e disse: Senhor, abre os olhos do moço para que veja. E o Senhor lhe abriu os olhos. E ele viu cavaleiros e carros de fogo. Assim também, irmãos, é o caso aqui, ó. A Bíblia diz: e abriu-lhe Deus os olhos. Por que que Deus abriu os olhos de Agar? Será que Agar era cega? Agar não era cega, irmãos. Acontece que aquele lá foi um milagre. Se alguém passasse e dissesse: eu vou encher meu outro ali também, chegasse lá, não havia mais nada. Só estava o deserto. Você está entendendo o poder de Deus, irmão? O milagre que Deus faz. E o que Deus faz por uma pessoa. E Deus fez isso por uma escrava. Deus fez isso por uma pessoa que não era do seu chamado, não era da sua promessa. De tal maneira que Paulo explicou isso dizendo que Agar, ela era escrava. E o filho dela não herdaria junto com o filho da livre. Agar simbolizava o Monte Horebe, que era o Monte das Arábias. Assim como Abraão dispensou Agar, sendo a escrava com seu filho, Deus dispensará também, irmãos, a igreja que é escravizada no pecado. Toda a igreja que vive escravizada no pecado, ela é Agar. E Deus vai mandar embora. Não tenha dúvida disso, irmão. Deus dispensará a igreja escravizada. A igreja escravizada no pecado que não quer se converter, que tudo para eles não tem nada a ver, que sã doutrina é mandamento de homem, que sã doutrina é usos e costume, Deus vai dispensar porque estão escravizados no pecado. Abraão dispensou Agar com o seu filho. Deus também dispensará a igreja com os seus. Sabe por quê? A igreja escravizada. Porque somente os livres, os filhos da livre, herdará a promessa. Não tenha dúvida disso. Quer conferir isso? Vá lá em Gálatas capítulo 4 e você vai ver a explicação direitinha que Paulo deu lá a respeito de Sara e Agar, da igreja livre e da igreja escravizada. Da Jerusalém livre e da Jerusalém escravizada. Em qual ele diz que a Jerusalém atual que está lá, agora, lá na Palestina, aquela Jerusalém, ela é a Jerusalém escravizada. Tá? A Jerusalém livre é os que são filhos da promessa. É os que são filhos segundo a promessa. Gálatas 3, versículo 29 diz: os que sois de Cristo, sois descendentes de Abraão e herdeiro da promessa. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, aqui Deus abriu os olhos de Agar. Peça para Deus abrir os seus olhos também, irmãos. Peça para Deus abrir os seus olhos espirituais para você ver. Deus abriu os olhos de Geazi, o servo de Eliseu. E ele viu cavalos e cavaleiros de fogo. Então, irmão, um exército muito grande. De tal maneira que disseram: maior é o que está conosco do que o que está com eles. Aleluia, Jesus. Meus irmãos, por que havia necessidade de Deus abrir os olhos de Agar se Agar não era cega? É porque aquele poço
ele não existia. Deus criou naquele momento, ela, na visão dela, ela foi lá, a água era física, a água era real, porque Deus é poderoso para fazer as coisas acontecer. Então a água era real, ela foi, deu a água para o menino e deu de beber a ele, e hoje é uma grande nação até o dia de hoje, Ismael. Mas se alguém passasse pelo mesmo lugar e dissesse, vou encher meu odre também, eu vi aquela mulher enchendo, ele ia chegar lá e enfiar o odre na areia. Porque não havia ali, fisicamente, um pulso. Amém, meus irmãos? Que vocês entendam isso que eu estou tentando trazer para vocês aqui. Que Deus, quando ele abre a visão, você vê o que os outros não podem ver. Quando Deus te abre a visão, você entende o que outras pessoas comuns não conseguem entender. Isso é maravilhoso. Irmãos, quando Deus nos abre o entendimento, essa visão, irmão, não é essa aqui que eu estou vendo. Eu estou vendo vocês, eu estou vendo aqui o celular, eu estou vendo a minha imagem no celular e vocês estão me vendo também pela imagem. Mas não é esse olho aqui, é o olho do entendimento. Deus abriu os olhos do entendimento de Agar. E quando ele abre os olhos do entendimento espiritual, ele vem à tona. Você consegue ver o espiritual. Jesus, veja que mistério, irmãos. Veja que grande mistério. Jesus, ele era carne e osso. Ele apareceu por discípulos e disse, olha, me apoupa aqui, ó. Veja que um espírito não tem carne e não tem osso. Mas a pergunta é, João afirma que o cenáculo estava fechado. Por onde ele entrou? Por quê? Em toda a história da Bíblia, irmão, ninguém nunca ouviu falar, nem no mundo, que carne e osso atravessasse uma parede. Nunca ninguém ouviu falar. Não existe isso. Carne e osso não atravessa a parede. E por que Jesus apareceu em carne e osso dentro do cenáculo fechado? Por onde ele entrou? Acontece que você não vê as geleiras. Alguém pode até dizer que eu sou louco, mas eu entendo assim e eu vou falar assim. A geleira, quando a água vai escorrendo, ela antes de cair no chão, ela não congela? Antes de cair no chão, ela solidifica. Fica sólida, em gelo. Assim também o Senhor entra em espírito e se solidificava, materializava em carne e osso dentro do cenáculo. Porque ele é Deus. Ele é o poder de Deus. Você está entendendo? Então, não é que Jesus passou com carne e osso na parede. Ele entrou em espírito e quando ele pôs os pés no chão, se solidificou e materializou em carne e osso. Só ele tem esse poder de fazer isso. O diabo não pode fazer isso. O diabo, ele se materializa. Ele pode até se materializar aos olhos da carne. Você olha, não, é uma pessoa. Mas não é. Se você esfaqueasse um demônio materializado, eu digo não incorporado, incorporado ali é o corpo da pessoa. Mas um demônio materializado, se ele fosse esfaqueado ou morto a tiro, e você dissesse, só matei o demônio que estava materializado. Depois que você olhasse para trás, o corpo não estava mais lá. Sabe por quê? Porque ele não se materializa. O demônio, ele dá uma assim, as pessoas entendem que ele está materializado. Mas ele não está. Ele está ali, ó, eu vou contar um exemplo para vocês. Eu era criança. Eu tinha cerca de uns 5 para 6 anos. E eu me lembro disso. Nós fomos no circo. Era um palhaço que fazia umas magias. E ele mostrou uma cobra pro povo, passando assim, uma cobra de uns 60 centímetros, passando assim por cima de uma paredinha que ele fez. Ele foi lá, pegou a cobra com a mão. O povo já se assustou, porque ele pegou a cobra com a mão. Ele pegou, jogou a cobra no povo. O povo se espalhou. Eu me lembro disso como hoje. Com medo da cobra. Só que quando a cobra caiu no chão, sabe o que que era? Era um pano, do tamanho de um pano de prato. Não era uma cobra. Você está entendendo? Então aquela visão que você vê um demônio materializado, ele não consegue materializar em carne e osso, que ele é espírito. E Jesus fazia isso.
Jesus, antes de morrer, ele já se ocultava no meio da multidão. Eu tenho 3 passagens bíblicas, 3, que afirmam isso, que Jesus fazia isso. Ele se materializava e ele ficava em oculto no meio das pessoas. E ele descia, passava por meio deles e eles não achavam mais. Por isso que muitas vezes pegaram Jesus para apedrejar, para matar, e ele saía do meio deles como se nada tivesse acontecendo. E eles não percebiam. Porque Jesus tem esse poder de fazer isso, irmão. Você pode aumentar a sua fé por esta palavra? O Senhor abriu os olhos de Agar, não é porque Agar era cega, não. É porque a água era espiritual. A água, Jesus mostrou para ela um milagre. E ali ela tomou aquela água. Porque o que Deus faz, irmão, o Senhor Jesus, ele disse assim, ó, haja luz, e apareceu o sol, irmão. Você pode crer nessas palavras? Então aumente a sua fé em Jesus. Aumente a sua fé em Deus. Aumente a sua fé, porque Deus é fiel, é verdadeiro. Deus é bom. Jesus disse isso. Deus é bom. Amém? O vídeo não ficar muito comprido, que Deus abençoe. E em breve estaremos de volta para a glória de Deus. Deus abençoe a todos.